em Cristo. Por exemplo, as ideias de Peter Higgs, uma delas que é uma partícula subatômica que ele chama de Deus. E eu quero dizer para vocês que renove a mente. Se estiver pensando sobre isso, alguém aqui, renove a mente e saiba que não é uma partícula subatômica que é o nosso Deus. O nosso Deus é o criador de todas as partículas subatômicas. Renovou a mente já? Se alguém for contaminado pela internet, receba logo essa renovação. O nosso Deus, Ele que é o criador de todas as coisas. E quanto a Charles Davis com o seu evolucionismo, novamente, nós somos criados por Deus do jeito que está escrito na Bíblia. Aquele boneco de barro foi assim mesmo, soprou na narina como Deus disse. Se eu sou crente, eu acredito na Bíblia como ela está escrita. Então, nada de Charles Davis com a evolucionismo. Nós somos criaturas. Nós somos do criacionismo, não do evolucionismo. Então a mente está boa aí? Está firme em Cristo? Tem que ter a mente de Cristo, porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. João, eu quero que coloque aí, por favor, João 3, alguns versículos. Vocês vão anotando aí, porque vai ter alguns versículos para a gente anotar. João capítulo 1, versículo 3. Eu vou citando e vou passando, viu? Por causa do tempo. É Isaías 40, de 12 a 15. Já achou aqui? Então vamos lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mantenha, por favor. Então, a mente de Cristo, quem está com a mente de Cristo, sabe disso, que todas as coisas, sabe e está com isso no coração. Não somente na mente, mas no coração. O coração fica também abençoado quando a gente renova a nossa mente. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Que amém fraco. Amém. Vamos ver Isaías 40, de 12 a 15. Isaías 40, de 12 a 15. Quem mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e aqui estou revisando, outeiros em balanças. Não passe rapidinho, eu gosto de ficar mastigando, meditando. Quem foi que fez isso? Quem mediu? Você acredita nisso? Você é crente? Porque crente é para acreditar na palavra, né? A palavra de Deus é poderosa. Ele diz, o profeta diz: e quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem foi esse que o profeta está falando? Eu quero ver um coral. Quem foi? Ih, parece a coisa que não está muito. Deus, né, gente? Criador dos céus e da terra, meu Pai do céu. Alguma dúvida sobre isso? Ele é o maior, né? Quem é o maior mesmo? Ele é o maior. Aquele que habita em nós, Ele é o maior. Então, nossa mente, para estar renovada, tem que estar dentro disso aí, acreditando em tudo que a palavra de Deus diz. É nela que nossa mente fica renovada, na palavra. O universo é limitado, não é isso? Agora vou dar uma descansadinha de versículos. O universo é limitado?
uma imensidão, mas é limitado. Meu Deus. Eu estou aqui no Parque do Senhor Jesus mesmo, né? É só assim. O universo é limitado, gente. Dizem os estudiosos que ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então é limitado. Se tiver mais, também é limitado, porque só tem ilimitado o nosso Deus. Só o nosso Deus é que não tem fim, não tem limite. Então, se é verdade que estão ainda vendo, né? Pode ser mais. Mas o que eles dizem atualmente é que tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E se nós quisermos passar de uma extremidade para outra do universo, teremos que ter 93 bilhões de anos. Eita glória, eita Deus grande, né? Se o universo é assim, imagine o tamanho do nosso Deus. Ele não tem limite. Porque se você quiser, não, eu vou conseguir. Então vai ser 93 bilhões de anos para você chegar de um extremo, de uma extremidade a outra. 93 bilhões de anos, ainda tem que ver que a velocidade para chegar em 93 bilhões de anos, a velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo. E aí você vai nessa? Dá para ir nessa aí? Então nosso Deus é grandão. Grandão, gente. As crianças dizem isso com facilidade. Meu Deus, tem até a musiquinha, né? E as crianças, vocês também são, porque Jesus disse que nos tornar como criança não entra no reino. Então aqui estou vendo tudo criança, né? Meu Deus é um Deus grandão. Deus grandão. É ou não é? Depois de você ver que o universo, você tem esse tempo todo para chegar de uma extremidade a outra, então não é pouca coisa, portanto, quem fez é maior. Quem fez é maior. E não tem limite. Louvado seja Deus. Seu quintal tem plantas, tem folhinhas, as plantinhas. Pega uma folhinha, se você tiver, pega uma folhinha dessa, no seu quintal, de evacidreira, eu gosto de evacidreira porque eu mando dar para os adolescentes, né? Evacidreira, camomila. Estão fazendo isso para as filhinhas, mães, para os filhinhos, camomila, evacidreira. Então, você tem uma folhinha dessa, sabe qual a complexidade dela? O Deus grandão fez uma folhinha dessa, que a gente faz um chazinho para acalmar os adolescentes, para ficar quietinhas. Deus grandão fez essa folha tão complexa como uma cidade, São Paulo, ou qualquer outra que seja de grande porte. O Deus grandão, você pega a folhinha e não vê nada, né? É tão complexa quanto uma cidade como essa. E aí, que Deus é esse, né? Deus grandão. Esse Deus grandão, uma gema de ovo que você come no amanhecer, se é que come um só, a gente come uns 10 vezes. Uma geminha dessa é tão complexa como uma máquina poderosa que o homem constrói. Pense numa máquina poderosa. Assim é a gema do ovo que você come. Tudo isso porque o Deus Criador, o Deus grandão. Eu estou falando do quê? Hoje é libertação, né? Ninguém vai duvidar que um Deus grandão como esse vai deixar você escravizado pelo pecado. Ele vai criar todas as circunstâncias para você ser livre do pecado. Está criando, né? Deus grandão, pois é o Deus grandão, ele, a gemazinha que você come, o homem construiu uma máquina poderosa, pois é a mesma complexidade. O olho, esse Deus grandão, fez os nossos olhos com 2 milhões de fios encapados, segundo John Wilson. 2
milhões de fios encapados. Por quê? Sabedoria dele. Para não ter um curto-circuito e nós ficarmos cegos de uma hora para outra. Isso é o Deus grandão. Fez tudo muito bem feito, tudo perfeito. Por isso aperfeiçoando a mim e a você cada dia. Amém. Nós estamos no caminho da perfeição. Cada dia eu estou melhor do que ontem. Glória a Deus. Fala uma coisa boa, né? Para pensar pelo que eu estou achando que cada dia eu estou melhor do que ontem. Estou melhor do que ontem. Amanhã, se Deus dá direito de vida, estarei melhor do que hoje. E assim, você, nós, estamos no caminho da perfeição que é Jesus. Então, já viu que olhinho maravilhoso Deus deu para você? 2 milhões de fios encapados. E a programação genética? Computadorizada, com dados, cor dos seus olhos, pele, temperamento. É tudo certinho. Deus já fez assim, você vê. Toda lindinha assim, cada adolescente que acha que o marido não está bom, que o cabelo não está bom. Ele fez tudo certinho. É uma programação maravilhosa. A cor dos seus olhos, seu temperamento, sua pele. Então diga, muito obrigada, Deus. Agradeça a Ele. Estou agradecendo a Ele. Quando eu estava adolescente, eu também fazia a mesma coisa de você. Ah, Senhor, por que essa perna fina? Ah, Senhor, por quê? Mas agradeço ao Senhor, porque é uma programação genética computadorizada, com dados que só o seu papai do céu podia dar. Amém. Especialmente para você. Certo? Quando eu contava a história para as crianças, eu contava a história de Amy Carmichael, que era uma menina que nasceu, que morava com os pais em um lugar de praia, morava na casa bem em frente à praia, e ela via seus pais orando, eram daqueles pais que faz culto doméstico, tá vendo? Aqueles pais que faz culto doméstico, que ora de manhã cedo no lugar secreto, que quando termina o almoço, em vez de ir para frente do televisor, do celular, vão ler a Bíblia. Era desses pais, os pais de Amy Carmichael. Era crente. Isso é coisa para crente. Ir para o lugar secreto de manhã cedo, depois de descansar o almoço, nada de celular, meditar na palavra, e à noite o culto doméstico, antes do culto ou depois do culto. Não deixa de vir o culto. Vamos, irmãos, faz depois que chegar. Eu acho que os pais de Amy Carmichael eram assim. Aí ela fez aqueles pais fervorosos, sabia que ouvia orações. Aí ela pensou, eu vou pedir a Deus para meus olhos ficarem da cor deste mar. Coisa linda é o mar. A menininha de uns 5 anos, a Amy Carmichael, já estava cheia de fé porque ele nasceu num lar onde os pais eram verdadeiramente crentes. Quer dizer, estava sendo crente desobediente. Porque tem tanto crente que não é obediente, mas é crente. E Jesus vai fazer tudo para ele ser aperfeiçoado e ser obediente, não é? Aí, o resultado é que ela confiou e foi e orou. Papai do céu, eu quero meus olhos da cor do mar. Acho que ela viu o mar todo azul, né? Quero meus olhos assim. Orou. E quando amanheceu o dia, os olhos dela eram castanhos. Quando amanheceu o dia, ela foi olhar no espelho, o papai do céu não mudou. Ela continuou com os olhos castanhos. Mas ela não lá, onde sabe que Deus responde não, responde sim, não é? Ela aprendeu também isso. O papai do céu diz não. Ah, eu não tenho problema com o papai do céu. O papai do céu disse não. Ele respondeu minha oração, não. Não quis colocar meus olhos para serem os olhos azuis. Ela cresceu, foi chamada para ser missionária, Deus a chamou para ser missionária. E ela foi parar num lugar onde as crianças eram colocadas em templos e eram mortas como sacrifício aos deuses estranhos. Eu não sei bem para o país não, e se soubesse não ia citar, porque hoje a gente não pode falar mais nada. E aí ela foi para esse país assim, onde as crianças eram sacrificadas
E ela resolveu se vestir, se disfarçar daquela pessoa, eu estou lembrando o nome, não vou dizer, daquela pessoa, daquelas vestes daquele país. Ela se disfarçou para poder salvar as crianças naqueles templos pagãos, para não deixar matar as crianças. Ela queria entrar e tinha a casa dela onde ela servia de lugar de refugiar, botar as crianças para não serem mortas. Aí ela se disfarçou, só que ela pintou as mãos para ficar da cor, cobriu as mãos, até onde a roupa dá para ver da cor daquele pessoal daquele lugar. E eram moreninhos, né? Aí, resultado, é o rosto. Agora eu quero saber como ela ia fazer. Naquele tempo não tinha lente de contato. Não era lente de contato? Lente de contato, né? Que bota nos olhos, né? Naquele tempo não tinha. O que ela ia fazer para mudar os olhos para castanho? Porque tinha que ser olhos castanhos. Aí, ela lembrou: olha, porque papai do céu não mudou os meus olhos de castanhos para azul. Eu ia precisar deles. E salvou muitas crianças. Então, minha querida adolescente, meu querido adolescente, fique feliz com seus olhos como eles são. Porque Deus quer usar você e provavelmente esses olhos são aqueles que o Senhor quer no lugar onde você vai. Amém. Então fique feliz, né? Já sabe que é desse jeito que Deus fez a gente, vamos ficar felizes com o jeito que Ele fez. Uma programação genética, né? Computadorizada, com dados, olhos, cor dos olhos, temperamento. E 60 trilhões de fita DNA, estou sabendo dizer o nome, não é? 60 trilhões que tem de fita DNA e que 1,70 m estão em cada célula. Quando faz o cálculo total é de 102 trilhões de quilômetros que pode dar várias voltas no sistema planetário. É isso que nós somos. Que Deus grandão, né? Que Deus grandão. Você pode acreditar nisso? A ciência foi Deus que deu. E Ele está dando sabedoria ao homem para provar mesmo quem Ele é. O homem vê uma coisa dessa, ainda tem muitos que continuam duvidando de Deus. Como poderia alguém ter isso aí, hein? 102 trilhões de quilômetros que dá para dar voltas no sistema planetário e está dentro de nós. Só para quem acredita em Deus, acredita nisso. Você acredita em Deus? Porque os cientistas, eles descobrem tudo isso e ainda duvidam de Deus. Então, você já esqueceu de Charles Darwin? Se você algum dia teve assim alguma inspiração por ele, inspirado por ele, esse cara, eu acho que ele é legal, né? Ele está dizendo que tudo foi assim, que eu fui feita que eu vim do macaco, que eu vim. Perca essa inspiração e se inspire em Deus, porque Ele é grandão. Ele é poderoso. Perca a inspiração de Charles Darwin, de Peter Higgs e qualquer outro que estão aí mostrando sua sabedoria humana e estejam assim com a mente de Cristo, acreditando em tudo que Papai do Céu diz na sua palavra. Estão libertos já? Hoje é culto de libertação. E aqui é libertação com unção sem limites. A unção sem limites é a palavra. O rolo do pentecostal é a Bíblia. Desenrola esse rolo, vai abrindo. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4. Cada dia um capítulo que você fica com o rolo todo à sua disposição. Esse é o rolo do pentecostal. Porque Jesus é a palavra. Então vamos lá? Então hoje eu tenho a palavra de Gênesis 14. Vamos ver esse capítulo de Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Anfarel,
Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elezar. É por isso que eu não gosto de ler. Aí eu disse, nossos queridos, é por isso que eu não gosto de ler. Olha os nomes. Olha os nomes. E o nosso Deus é grandão. Aí é os nomes que Ele quis colocar e todos eles são importantes a gente ler. Não tem rejeição, não tem nada na palavra. Nem de uma vírgula você não pode rejeitar. Nem de um ponto, parágrafo. Tudo é precioso na palavra de Deus. Então vamos lá. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei de Loim. Eita Deus bom! Que estes reis fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra. Bera, rei de onde? Bera, rei de onde? Sodoma. Bisa, rei de onde? Gomorra. Eram dois reinos, viu? Sodoma e Gomorra, dois reinos. Tinha rei. E Sinabe, rei de Adimar, e a Semeder, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. E aí, adolescentes, como é que estão vocês discipulados com lições como essa? Vocês são inteligentes, com certeza vocês amam a palavra, né? A palavra é Jesus. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Eita, que as rebeliões vêm de longas datas, né? Mas os filhos de Deus não, né? Ninguém se rebela aqui, não. Pronto, já vi? Não. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os reafins em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos tem que olhar aos Emim, em Savé, Kiriataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. Já pensou Deus mandar escrever tudo isso, inspiração, e a gente rejeitar? Como é que pode? Para mim ainda tudo lindo, porque veio da parte de Deus. Eu acho tudo lindo. Mesmo que não esteja entendendo nada, mas está lindo. Deus não botou nada em vão. Se você se inspirar um pouquinho, buscar a orientação do Espírito Santo, você vai saber tudo de genealogia, vai entender por que Deus colocou genealogia, vai gostar demais. Depois tornaram e vieram a Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Acho que a gente vai falando my father, my mother. Acho que estava sabendo melhor, né? Estava sabendo dizer, né? Eu estou achando difícil dizer, mas só que eu amo a palavra de Deus, por mais difícil que seja, eu insisto em ler. Façam mesmo, vamos seguir. Nosso ritmo é esse, é a gente imitar nossos líderes. Eu amo a palavra. Vocês vão amar.
que eu, não de Jesus. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Adimá e o rei de Zeboim e o rei de Belar, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Manda que pode, obedece que tem juízo. Tem algum visitante aqui? Vocês já começaram bem. É Deus que manda a gente ler a palavra. Ele não mandou ler somente um livro da Bíblia, não. Ele mandou ler a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Porque diz assim: não se aparte da vossa boca as palavras deste livro. Então, deste livro, é a palavra toda. Então, meus queridos visitantes que estiveram presentes aí, você chegar no dia certo para aprender a amar a palavra de Deus, porque é dela que vem todo o nosso sustento. Com nomes difíceis ou não, é ela que nos sustenta. Porque ela é Jesus. Por isso que é o nosso sustento. Quem diz é a própria Bíblia, em João capítulo 1, versículo 14, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Também tomaram a Ló. Pronto, agora chegou a parte melhor da história, né? Ló é conhecido, personagem conhecido. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão. Filho do irmão de Abraão. Quem era o irmão de Abraão? Deixa eu ver se não sabe também. O pai de Ló, quem era? Não estão vendo as lives que eu estou fazendo no Instagram. Se tivesse sabido, eu falei agora essa semana. Harã, ou Harã, porque com H, né, a gente tem aquele som, que dá o som de R. Então, o pai de Ló, o irmão de Abraão, que morreu, que era Harã, era pai de Ló. E para quem assistiu a live viu a lição que tiramos ali, né? O filho morrer antes do pai. Quem assistiu a live? Quem não assistiu, vai assistir essa live do Instagram. Tem 4 que vocês recebem no grupo. Assistam, que é para a edificação das nossas vidas. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus filhos e bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, filho de Escol, irmão de Aner. A Bíblia explica tudo, a pessoa vai ficar tudo explicadinho, porque Deus vai explicar tudo. E eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus. Que é o irmão aí? Não, está morto, Harã está morto. A irmã, porque a Bíblia é assim, chama os parentes de irmão. Porque já disse a vocês, Harã era o pai de Ló, já estava morto. Mas agora está se falando de irmão, aí a pastora imediatamente tinha que dizer isso, né? Porque falou de irmão Harã, a pessoa, se não tivesse bem ligado, aí vai pensar que foi Harã, ou Arã. Mas não, aí é o Ló, porque na Bíblia, se fosse primo, se fosse irmão, mulher sobre mãe, sobre avó,
aí chama a mãe, aí depois vem a filha de fulano, filha de ciclano, tudo avó, bisavó, tudo chamando de mãe. E a mesma coisa se for um parente chama de irmã. Estava preso, armou seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. 318. Abraão era rico e tinha muita gente a seu favor. E agora chegou a hora dele batalhar pelo seu sobrinho Ló. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens. Quem fez isso? Que tornou a trazer todos os bens. Quem é o valente aí? Abraão com sua turma, seus 318, tomou tudo de volta, tornou a trazer todos os seus bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Safé, que é o vale do rei. Estou entendendo? Mas se não entender a palavra de Deus, o importante é você valorizar. O que vem de Deus, você entenda ou não, você receba. Porque Deus com certeza não tem nada para ser desperdiçado. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Fiquemos até aqui. Bem, queridos, nós estamos vendo que houve um cenário de guerra aí, não é? Teve um cenário de guerra. Notaram que teve guerra aí? Pelo menos você entendeu, né? Teve guerra. Então, onde tem uma guerra, o que é que se encontra? Soldados feridos, soldados que foram aprisionados, que estão sendo vigiados, largados no chão, aprisionados, amarrados. É uma cena triste, muito sangue. Então é esse quadro que estava analisando aí, de gente nesse nível aí, caído, ferido, cansados, final de guerra. E quem chega? Melquisedeque chegou, o rei de... Passou aí, de Sodoma, não foi? Não viu não? Volta aí, por favor, para a gente ver. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Então chegou o rei de Sodoma, volta agora, filha. É puxado comigo, né, minha filha? Mas o Senhor te recompensa. Está desejando o quê? Que for para a glória de Deus, receba, viu? Não me posso. Se é para a glória de Deus, receba. Deus tem recompensa para todos que estão assim a serviço dele. Todos que estão aqui estão a serviço do Senhor. Vieram adorá-lo, não foi? Então todos têm a sua recompensa em nome de Jesus. Amém. Amém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que é que nos lembra isso? Trouxe pão e vinho. Então ele veio para alimentar. O povo termina a guerra, arrasado, alguns sangrando, outros cansados, muita tristeza e fome. Aí ele veio com pão e vinho. Lembra quem? Tem uma figura maravilhosa aqui também. Tem no Novo Testamento, 2 vezes bem destacado que ele deu pão. Para quem? Para uma multidão. Então esse Melquisedeque, rei de Salém, ele imita a figura de... que beleza, ele está entrando no que nós queremos agora. Chegamos na parte legal, né? Legal. Então vamos
trouxe pão, abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abençoou quem? Melquisedeque abençoou quem? Ele é figura de quem? Então Abraão estava bem arrumado mesmo, né? A figura de Jesus se apresenta a ele e abençoa. Não era Jesus, mas era alguém que estava trazendo a lembrança desse que haveria de vir. Apresenta-se logo na antiga aliança um sacerdote que não tinha, ninguém sabe quem era ele, mas não é porque ele não desceu de paraquedas, ele tinha alguém que deu luz para ele, teve mãe, teve pai, só que a Bíblia não registra quem eram os pais dele, descendência dele, não tem genealogia com ele, porém ele representa Jesus. Capítulo 20 agora. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quem entregou os inimigos nas mãos de Abraão? Deus Altíssimo. E aí, Abraão fez o quê? Se rendeu, não a ele, mas diante de Deus, reconhecendo que ele estava sendo abençoado por alguém enviado por Deus e que deveria entregar o dízimo. O dízimo não começou aqui com o apóstolo Elias, com a pastora Maria, começou, aqui é o livro de quem? Que livro é esse? Gênesis, capítulo 14, olha, bem no início da Bíblia, já se apresenta o dízimo. Tem dizimista aqui nesse lugar? Amém. Eita glória! Então, ótimo. Estão no caminho certo. O apóstolo de vocês, o apóstolo Elias, o apóstolo que Deus entregou nas nossas vidas, ele é dizimista desde os 8 anos de idade. Já passamos 54 anos casados, eu nunca vi ele passar por momentos em que viesse a gente dizer: cadê a fidelidade de Deus? Ele não disse que a janela do céu se abre? Nunca. Toda a vida a gente vê a janela do céu se abrindo. Fidelidade do dízimo. Então, deixa eu ver o que quer dizer. Então, ficou bem claro aí, não é? Que Abraão, Deus entregou o dízimo. Vocês sabem que Abraão também está apresentando aí Levi. Mas o que ele está falando, meu Deus? Está falando de Bíblia, né? Então, também no discipulado aí, deve ser uma dificuldade. Então, Levi ainda iria nascer aqueles que entregavam o dízimo, cuidavam do dízimo. Ainda ia nascer a tribo, o Levi, que daria origem à tribo de Levi e que era responsável pelos dízimos, né? E já começa antes deles chegarem, porque Abraão ia ter o Isaac ia gerar a Jacó e Esaú, e Jacó ia gerar as 12 tribos. Então ainda estava um pouquinho longe de acontecer isso. Mas bem antes, o Senhor já pega Abraão representando já o Levi, para entregar o dízimo a quem? A pessoa que estava representando quem? Jesus. Estão entendendo o mistério? É forte. No primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar pessoas dizendo assim: o dízimo era da lei. Não tinha lei nenhuma. Sem lei. A mesma coisa é o descanso. Deus diz logo lá em Gênesis, capítulo 2, 3, né, versículo 3, ou é 3 capítulo. Eu só sei que ele diz logo no segundo capítulo, é o segundo capítulo: no 7º dia descansarás. No 7º dia descansarás. Então você tem que ter um 7º dia, que para você é o domingo, quando Jesus ressuscitou.
Descanse, não venha para o culto no domingo aqui na pressa toda, deixou comida para fazer, faça tudo de véspera. É um dia para você se livrar das outras atividades da semana. Não é para você lavar roupa, é para você dedicar o tempo, visitar seus parentes, deitar no colo do marido. Tem mulher que não deita mais no colo do marido. Não tem tempo. Pois no domingo você deita. Senta no sofá e você bota a cabeça no seu colo. E ele bota a cabeça no colo seu e assim vice-versa. É um dia que a família vem junto adorar a Deus. É um dia especial. É para ser assim. Não fique vindo para o culto no domingo com a comida para fazer. Não, você faz tudo de véspera. Porque a gente só fez mudar o dia, mas o descanso continua. A gente não tem aquele sábado radical dos fariseus, a gente tem um domingo onde Jesus ressuscitou e nós tiramos para adorar o dia todo, com família, com a vizinhança. Estão vendo, vizinhos? É um dia especial. Então isso começou também lá em Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Começou aí, não foi depois que alguém inventou, não. É com Deus. Tudo isso foi Deus que fez. Foi Ele que inventou. A mesma coisa o dízimo. No primeiro livro da Bíblia está aqui o dízimo. Não foi lei, não foi nada disso. O Senhor se apresentou e recebeu o dízimo da mão de Levi. Abraão estava representando Levi e Melquisedeque representando Jesus. Todo mundo entendendo? Não entender é fácil. Está tudo discipulado. Esqueceu? Não, dorme bem, rever tudo. Vamos ver agora. E o rei disse: não estava explicando. Eu peguei essa parte aí, deixa eu fazer continuar essa explicação. Então aí nós vemos que Levi está sendo representado por Abraão e Melquisedeque representando Jesus. 2 reis. Então vão ao encontro dele. Vocês viram 2 reis foram ao encontro dele. Esses 2 reis foi o de Sodoma e o rei de Salém. A palavra Salém já quer dizer ligado à palavra Shalom, paz. Então Melquisedeque era um rei de justiça e era um rei de paz. Quem é Jesus? A nossa paz, a nossa justiça. Então realmente Melquisedeque estava representando quem? Jesus. Então já sabe, né? Que está sendo uma representação aqui, uma figura do Senhor Jesus. O rei de Sodoma adorava ao Deus Sodoma, mas Melquisedeque adorava ao Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o quê? Falar para todos que estão duvidando de que existe disso. Você vai encontrar na televisão, no celular, muita gente falando contra dízimo. Pega o dinheiro de outra maneira, disfarçado, porque sabe que o diabo botou esse negócio na cabeça. Eu dou a minha 10ª parte. Aí ele vem e alimenta essa conversa que o diabo já colocou na cabeça de muita gente. 10ª parte, ele sabe que a pessoa tem aquele bloqueio em relação da 10ª parte, principalmente quando o salário vai aumentando. Quando está sendo o salário mínimo ainda faz, mas quando o salário vai aumentando. Então, eles ficam lá na internet pegando aquele que não estuda a Bíblia. Por isso que vocês têm que estudar. O discipulado começou em Gênesis 1, já está em Gênesis 40, certo? Estudem para não serem enganados, porque é muito ruim a gente ficar fora do mundo, não está dando prazer para a carne e naquele grande dia não está com o Senhor. Porque quem está com o Senhor é quem procura saber o que Ele diz, porque vai fazer o que Ele diz. Não tem que estar ouvindo, você não tem nem que estar ouvindo a mim sem comparar na Bíblia. Você está me ouvindo aqui, né? Chega em casa, repasse, veja tudo para ver o que eu falei, que saiu do que Deus está dizendo. Você tem o Espírito Santo, então a gente ouve a pessoa falar e vai comparar. O Espírito Santo me ajude aqui para eu entender isso aqui. É a Bíblia mesmo, é a palavra de Deus.
Então vocês sabem que está na internet muita gente tendo um líder sem compromisso. Eles ficam lá, tem um líder que não precisa ir aí dentro do templo, né? É em casa, e aí ficam lá. E ele alimenta o ego da pessoa, porque você não precisa me dar dízimo, basta mandar Pix. Pix, não precisa dar dízimo não, uma ofertinha, certo? É o engano do diabo. Nos últimos dias tudo isso iria acontecer. O dízimo vem do primeiro livro da Bíblia. Deu para entender? Primeiro livro da Bíblia. É o livro do começo, onde Deus vai mostrando tudo que Ele requer nas nossas vidas. É nesse livro aí que a gente vê que Deus quer que um homem tenha a sua esposa até a morte se separar. É nesse primeiro livro que tem tudo isso aí. O ensino do Senhor. E aí a gente prossegue só aprendendo tudo que o Senhor tem para nos ensinar neste livro. Se a gente não estuda, a gente não sabe o que Deus quer. Se a gente não sabe o que Deus quer, vai passar a vida no engano, dentro do templo, sem saber nada. Naquele grande dia, o Senhor nunca vos conheci. Você nem sabe o que eu quero para a sua vida. Você nunca procurou ler minha palavra, nunca se dedicou ao conhecimento da minha palavra. Você não viu escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, que não é para se apartar da palavra? Você sabe por que eu disse isso? Porque você tem que saber tudo o que eu quero para fazer as coisas do jeito que eu quero, porque eu sou o Deus grandão. Ele é o Deus grandão e ele tem que saber tudo o que Ele quer e fazer conforme Ele quer. Parece que eu não falei nada. Oh, meu Deus, será que eu me ouviram falar? Estão ouvindo isso? Ele é o Deus grandão, eu disse a você, né? Então é tudo conforme Ele quer, não é como eu quero. E nos meus ensinos lá do discipulado, não são mesmo, era a palavra de Deus. Se eu estiver atrapalhado alguma coisa, você me procura, a minha casa, o tempo todo eu chamo, adulando, vem uma filha de Deus na minha casa. As mulheres mais velhas ensinam mais novas, aí eu não vejo aparecer. Cadê as filhas de Deus desse lugar? Ah, mas é muito longe. Meu Deus, quando a gente quer, a gente faz, quando a gente não quer, dá desculpas. É para conversar com as mulheres. Eu sou mais velha do que Maria. Então, é claro que na emergência é Maria, mas no dia a dia é cada uma marcando o seu dia comigo. Porque a mais velha sou eu. E Maria está aqui justamente porque ouviu os conselhos. Então vocês precisam saber que tem que ir na fonte que é Deus, mas que Deus usou justamente essa mulher que está com 76 anos e 54 anos de casada para a sua missionária ser a santa mulher de Deus. Deus me usou. Então agora vocês não querem a bênção? Eu sei que ela está aqui disposta, tem muito ensinamento que eu já dei, que Deus deu através de mim, que tudo é de Deus, e que está ajudando vocês. Mas por que não ir na fonte? Já pensou a diferença? 76 anos para uma menina de 20? Não recebeu não. Eu disse, uma mulher de 76 anos para uma menina de 20 é diferença, não é, gente? Então vocês, por favor, viu? Ouçam o que eu coloco lá. É tem lá com áudio. Não vê os áudios, vá ouvir. Eu estou chamando vocês para ir, mulheres. Os homens é composto. Mas as mulheres de cada congregação devem perder o apego a essa luta terrível, que eu não sei para onde vocês vão, essa luta toda. Para vocês vão mesmo, hein? Que essa luta toda é que não tem coragem de ver o que Deus está mandando na palavra. Ele diz que é para as mulheres mais novas receber os conselhos das mulheres mais velhas. Então, ouça a palavra, que não é a palavra que está ali escrito, mas é Tito capítulo 2. Estou falando dentro da palavra e façam isso. Eu estou à disposição. Deus me deu a graça de não criar netos. E meus filhos estavam cuidando dos filhos dele. Então minha vida é para fazer isso. Cuidar do povo de Deus. Deus me deu esse privilégio para cuidar do povo de Deus. Então junta as duas, três para dividir a despesa do Uber. E aí chega lá, senta lá. Se não quiser junto, cada uma de uma vez. Conversa comigo. Se quiser junto, ele faz o pacote logo, conversa com as três. Não percam o que Deus diz na palavra. Para naquele grande dia, mas minha filha, você fez uma função de coisa que não era para fazer. Você não foi ver o conselho da minha anciã.
Você não sabe que na Bíblia os anciãos são para ser respeitados e ouvidos? Vai passar na cara. Deus vai dizer. Eu não posso dizer não, mas Ele pode. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aprender a estar na palavra e fazer como está na palavra. Eu disse que ia demorar um pouquinho hoje, que você tem que sair aqui bem sabidinhos, tá? Então, vocês sabem que esses livros aqui, agora já entenderam que estou em Gênesis 14, já encerrei aqui. Então, de Gênesis 14 ou de Gênesis 1, até chegar a Deuteronômio, você sabe o que é Deuteronômio? É o 5º livro dos 5 livros que Deus entregou para Moisés. Repita para o seu coleguinha, seu coleguinha, para a sua irmãzinha, seu irmãozinho do lado. Você sabe o que é Pentateuco? Já disse? Ela disse que sabe? Se ela disse que não, eu vou responder para quem não sabe. Pentateuco são os 5 rolos que você tem que desenrolar se você é pentecostal. São 5 livros, primeiros livros. Nesses 5 livros, Moisés recebeu a inspiração lá no Monte Sinai. Você não vê falar dos 10 mandamentos entregues no Monte Sinai? Não foi somente os 10 mandamentos, foram 5 livros. Claro que não completo. Moisés teve outras fontes. Ele teve fontes de livros que estão registrados na própria Bíblia, lá em Êxodo, está registrado o livro que ele pegou. Já existia livro, não era no papel, em pedra, mas já existia. E aí Moisés adquiriu conhecimento em relação àquela cultura, em relação à maneira como aquelas pessoas agiam, e algumas coisas foi encaixado, mas o principal é que ele recebeu a inspiração de Deus, e o principal é que Deus realmente falou com ele, e as outras coisas foi o próprio Deus que providenciou material para que ele pudesse encaixar tudo e deixar o Pentateuco prontinho para nós. Então foi assim que chegou esse livro em nossas mãos, Gênesis. E é assim que chegou todos os livros na Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, desse jeito. Como era o mundo naquela época que chegou esses livros na mão de Moisés? Lá no Monte Sinai, como era o mundo? Você pensa que o povo de Deus acreditava no Deus Criador? O povo de Deus passou 400 anos escravizado no Egito e já tinha esquecido do Deus verdadeiro. Por isso que Deus entregou esses 5 livros, para poder saberem tudo e não mais viver assim, daquele jeito como eles estavam. 5 livros para um povo que estava esquecido do seu Deus. E hoje uma Bíblia inteira para um povo que não lia a Bíblia no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Não se ofenda, você lia, mas tem uma maioria que não lia. Inclusive líder que só lia para fazer a mensagem. Então, 5 livros da Bíblia Deus entregou para quem? Para um povo que tinha sido escravizado no Egito, que já estava esquecido do Deus Criador. E para o ministério, Deus entregou uma Bíblia inteira nas suas mãos, por semana, vocês estudando, porque estava longe do Deus da palavra. Tinha o Deus na conversa. Estou ouvindo, o pastor está falando, quando sair aqui, foi que ele pregou mesmo? Eu sei que ele pregou bem, agora o que ele falou não sei, porque não tinha palavra. Você estuda em casa, quando chega aqui, tudo que os pastores falaram vai ser fácil, porque está dentro do que você está estudando. Aí você, eu li hoje a confirmação. Eu li hoje, foi essa parte, é confirmação. Entendeu o que Deus quer? Que o povo dele tenha dentro da sua casa a presença dele, porque a palavra dele, amada, estudada, é a presença dele. E a gente fica com dificuldade de situações dentro do lar, porque não tem justamente essa palavra sendo amada. Tem que amar a palavra de Deus. Ela é o refrigério para a nossa alma. Deus requer de nós o amor pela sua palavra. Então, quem entregou 5 livros a Moisés? Deus, não é? Por que ele entregou? Porque o povo tinha se esquecido de sua origem. Então, o primeiro livro, Gênesis, é a cosmogonia de nós. De onde nós viemos? Está no livro de Gênesis. O que estamos fazendo aqui?
Está no livro de Gênesis. Para onde vamos? Está no livro de Gênesis. Então Deus entregou para o povo recordar tudo. E estava esquecido da sua origem. E aí vai para Êxodo. Aí o Senhor, lá em Êxodo, é justamente mostrando, quando ele pega Moisés e conta tudo de Gênesis para Moisés, e daí em diante conta as outras coisas que estão em Êxodo, e as outras coisas que estão em Levítico, em Números e Deuteronômio. Tudo contado por Deus, com algumas fontes que Deus permitiu que ele tivesse para fazer todo o acabamento, todo o retoque dos 5 livros. Alguém está entendendo? Porque quando a gente está entendendo, a gente é melhor de aceitar as coisas, né? Você está entendendo por que nós temos que ler Bíblia? Porque o Deus da palavra se apresentou a Moisés e entregou para ele 5 livros, que é a base de toda a Bíblia. Quando você estuda o Pentateuco, você fica sabendo que a Bíblia toda é baseada nele. Você vai ver os juízes falando, se o juiz escolhido por Deus, o livro de Juízes fala, está baseado nos 5 primeiros livros. Se os profetas falam, baseado nos 5 primeiros livros. Se os reis falam, baseado nos 5 primeiros livros. E quando chega o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, na nova aliança, o tempo todo ele declarando sobre as passagens que Moisés deixou escrito no Pentateuco. Não tem para onde correr, é Jesus. O próprio Jesus deu exemplo para nós. Todo momento dele, quando ele chega na terra, primeiro os pais dele ensinou, não é? Porque eles eram escolhidos por Deus, eles tinham o hábito de estudar a palavra, que todo bom israelita estudava a palavra, e ele aprendeu com a sua mãe. Por isso que quando ele estava lá no deserto, e Satanás veio para tentá-lo, ele disse o quê? Toda parte de tentação foi rebatida com o quê? Com a palavra. E você, onde está recebendo um ataque do inimigo, como é que você se livra? Se não souber a palavra. Satanás só tem medo da palavra, porque a palavra é Jesus. Então temos que ter a palavra estudada. Aproveite, porque não vai demorar muito tempo e nós não teremos mais nas mãos. Se você tem lido, tem ouvido falar, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz dessas tribulações que estão anunciando. Eles exageram, mas nós sabemos que essas tribulações haveriam de vir porque o Senhor fala. Você está aqui, daqui a pouco o fogo sai aqui, daqui a pouco o aguaceiro inundando a cidade. É as tribulações dos últimos dias. Mas nós estaremos firmes e na palavra estamos com. Então pronto, não tenham medo. Vamos prosseguir com Ele. E nessa noite você está com a sua mente voltada para Ele. Continue. E tudo que você ouviu, eu creio que já houve uma libertação. Se alguém não estava com a mente de Cristo, hoje já passou a ter a mente de Cristo. Prossiga com a mente de Cristo, porque em breve os novos céus e a nova terra. Eu peço que repita: os novos céus e a nova terra. Eu passo a palavra de direito.